Entrando no ar em 10 segundos. Prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo, temos a felicidade de iniciarmos mais um Hangout para honrar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e para nós levarmos informação ao povo de Deus e nós recebermos o retorno dessas informações para que nós possamos aprender cada dia mais para que os escolhidos de Deus não sejam enganados. Porque Deus, eu sempre digo isso, ele tem uma preocupação tão grande contigo, que ele manda as informações assim, 2.600 anos antes de acontecer, para você não ser enganado, para você não tiver assustado. Deixa eu atender aqui o pastor. Fala, pastor. Tudo bem? Sim. Nós vamos hoje, que eu tinha ligado para você não retornou, então eu espero. Eu no telefone, eu liguei para a tua casa no telefone, pensei que estivesse viajado. Nós estamos falando aqui, já estamos no ar, falando sobre os Illuminati, que amanhã é o dia deles. Às 23 horas dá para você entrar? Então. Não, mas eles vão gostar de ouvir você falando sobre o Apocalipse. Nós já estamos acostumados, irmão, do arrebatamento. Vão correr aqui, porque esse assunto eu vou continuar durante a semana, tá? Que é um assunto muito extenso, tá? Mas você... Tá bom, pastor. Obrigado pela atenção. Um abraço. Da mesma forma, amado. Fica na paz. Tchau. Obrigado. O pastor Aragão confirmando, graças a Deus, vai estar aqui discutindo. Nós estamos falando aqui com o pessoal lá de Minas sobre o Apocalipse, né? E agora nós vamos começar a mostrar alguma coisa, mas antes disso eu queria pedir ao irmão que está com o microfone aqui, o Alisson, né? O Alisson, você pode nos dirigir a Deus em oração, pedindo a bênção de Deus para esse trabalho? Em nome de Jesus, oremos. Alisson. O Alisson, ouviu? O Alisson, está nos ouvindo? Está nos ouvindo, Alisson? Tá. Faz oração para a gente aí, iniciando esse Hangout, pedindo a bênção de Deus para esse trabalho. Tá sem microfone, não tá saindo som. Você habilitou o microfone lá em cima, no canto superior direito? Que às vezes está fechado lá em cima, ó, no canto superior direito. Você tem que ativar. Se ele tiver vermelho, você clica em cima dele que ele fica cinza. Aí o microfone funciona. Essas são as primeiras aulas de Hangout, todo mundo passa por isso, não tem vergonha não. Conseguiu falar? Está nos ouvindo? Tá bom, então vamos pedir o outro irmão aqui, o George, lá de Vila Velha, no Espírito Santo, pedir que ele ore por nós, pedindo a bênção de Deus para mais esse trabalho. Oremos. Glorioso Deus, eterno Pai, estamos aqui mais uma noite na Tua presença para aprender mais a Tua palavra, da Tua revelação. O Espírito Santo maravilhoso, nos direcione nessa hora, fala ao nosso coração a verdade e
Guarda-nos, Pai, nos fortalece nessa batalha aí contra o inimigo de nossas almas. Abençoa o pastor Pedroso, o Pedroso que estará ministrando a palavra, e nós te agradecemos. Cubra ele com o sangue, Senhor Jesus, com a tua proteção, sua família, seus entes. Nós agradecemos por essa oportunidade única, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos passar aqui, nós vamos iniciar, essa semana toda nós estaremos falando dos Illuminati, porque é muita coisa que nós temos para falar, tá, irmãos? Nós vamos correr um pouquinho hoje, para os irmãos terem uma ideia do assunto, né? Eu, como estava falando com os irmãos, no passado, eu, quando fui começar a estudar sobre maçonaria, e ninguém sabia nada, eu não sabia nada, eu estava mais ou menos com uns 30 e poucos anos, não sabia nada disso, maçonaria, nunca sabia nada disso. E quando eu comecei a estudar, vi o envolvimento de todas as coisas com isso, eu fiquei desesperado, falei, meu Deus, como é que estão acontecendo essas coisas tão complicadas aí na vida, e nós estamos sem informação nenhuma. Aí que eu fiquei mais curioso, eu enfiei a cara, né? Enfiei a cara e comecei a estudar e correr atrás, mas se não tinha nada, falar de Illuminati, o que sabia de Illuminati, irmão? Ninguém sabia nada de Illuminati, não. Aí eu falei, meu Deus, quanta coisa. Aí eu comecei a estudar, e quanto mais eu estudava, eu via que o assunto era mais importante e ainda mais compatível com o que estava na palavra de Deus. Então, muita coisa que estava na palavra de Deus, as pessoas não conseguiam entender, porque não sabiam como o anticristo, o governo mundial, estava se implantando. Porque ele vem escondidamente, como está em Daniel 11, acho que 21, Daniel 11, 21, ele diz que o governo do anticristo, ele vem crescendo, aqui, deixa eu ver aqui, vou até ler aqui para os irmãos, para você ver, eu não estou falando de Apocalipse não, hein? Estou falando aqui de Daniel 11, 21, isso mesmo. Depois, falando do anticristo, depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente, ou seja, secretamente, e tomará o reino com engano, ou seja, com mentira, com falsidade, com truques, com armadilhas, com intrigas. Então, aqui está dizendo direitinho, esse homem vil. Então, quando nós falamos de Illuminati, são de homens que se julgam iluminados para governar o mundo. E assim tiveram vários, eu não sei, nesse estudo aqui acho que eu não tenho sobre isso, que tentaram, vários iluminados, como o Hitler, era um iluminado, o Napoleão Bonaparte, tentaram dominar o mundo. O próprio Adam Westenhaupt, o Albert Pike. Então eram pessoas que Satanás estava dentro deles, então a luz que eles tinham nada mais era do que trevas. Para os irmãos terem uma ideia, aquela mulher que está no nosso dinheiro, ninguém sabia. Mas que essa mulher, eu fui pesquisar, fiz 2 anos de estudo sobre o dinheiro. Acho que essa semana vai dar para eu mostrar esse estudo aqui para vocês, sobre o dinheiro. E a irmã está perguntando aqui se o Sebastião Aragão vai estar falando sobre arrebatamento. É sobre Apocalipse, mas sim sobre arrebatamento, que ele ainda estava falando, né? Ele vai continuar sempre às terças-noites falando de Apocalipse, agora no momento está falando do arrebatamento. E então, esse homem Nico, já tentaram levantar, por isso que em João, que nós lemos aqui a semana passada, fizemos um estudo maravilhoso das cartas de apóstolo João, e João capítulo, 1 João, os capítulos de 1 a 5,
Aí ele falando sobre esse homem iníquo, esse homem da perdição, como que ele é, então descrevendo isso tudo. Mas se você não conhecesse hoje a vida dos iluminados, você não entendeu o que está escrito ali em João. Se você não conhecesse esse Bafomete, o Deus dele, esse bode de 2 chifres, você não ia entender a profecia que está lá em Apocalipse 13. Se você não entendesse sociedade secreta, você não iria entender o que está aqui em Daniel 11, 21. Então, com esse estudo que nós fizemos, Deus abriu as portas para a gente, escancarou toda a sociedade secreta, descobrimos praticamente quase tudo de maçonaria, de Illuminati, de Rosa Cruz, de Cavaleiros Templários, por último, esses 9 judeus desconhecidos que mataram Jesus, do rei Herodes Agripa. Então, quando você conheceu toda essa parte secreta, você começa a entender a Bíblia. Aí fica mais fácil você entender a Bíblia, o governo mundial, como ele está agindo. O mistério da injustiça já opera no nosso meio. Nós não estamos vendo ele, mas ele opera em todos os setores, na área de saúde, área de educação, área religiosa, área política, todos os setores, financeiro, todo ele controla. Por isso você não pode falar contra a maçonaria no exército, na marinha, na aeronáutica, em lugar nenhum. Ou seja, exatamente o que está aqui em Daniel 11, 21, que nós acabamos de ler, eu vou repetir. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano, intriga, confusão, guerras, morte. Então, quando você lê isso aqui, e você entende só de maçonaria, de Illuminati, né? Aí você já entende, ó, tá aí. O governo oculto, mas é assim mesmo que a Bíblia diz que ia acontecer. Agora você vai dizer, não, isso aqui Daniel estava falando para as pessoas lá daquela época, 2.600 anos para ele, os caras que querem dizer, os preteristas. Então isso aqui não é profecia? Rapaz, e bate tudo direitinho com as coisas de hoje. Então Deus estava escrevendo justamente por nós, e você vê que bate direitinho esse governo secreto, junto com o que Jesus pregou, junto com o que Apocalipse revelou, com todos os outros livros da Bíblia. Então vamos ver um pouquinho aqui. Os Illuminatis, né, ou chamados de supermaçons, né? A Igreja Católica e o governo francês merovingio criaram a milícia francesa. Isso foi o que eu mostrei ontem, rapidamente. Em 1090, criaram a Sociedade Secreta Priorado de Sião. Aquilo que o Código da Vinci falava, Priorado de Sião, ninguém sabia o que era. E ontem eu expliquei o que é essa origem merovingia, né? É aquele que diz que Jesus não morreu na cruz, que ele fugiu, casou com uma prostituta, foi lá para a França, e da França ele teve filho. Dessa família de Jesus vai vir um verdadeiro Messias. Vocês entendem o que é essa origem merovingia? Mas isso já está escrito lá na França desde o ano 400 e pouco, 440. Já criaram essa mentira, que na realidade o livro Código da Vinci é um plágio do livro Segredo dos Templários. Eles já diziam isso, que Jesus era homossexual. Do Código da Vinci, o Leonardo da Vinci, ele participava do Priorado de Sião. Entende? Então essa mentirada toda. Leonardo da Vinci era homossexual, quer dizer, era Bafomete também. Então todas essas pessoas, Santos Dumont, que era ligado à maçonaria também, era Bafomete também, era um gaysão. E vai por aí afora. Então, para você ver, o cara que eles mataram, o representante, o último representante dos Cavaleiros Templários, lá no dia 13 de outubro de 1307, o Jacques de Molay, ele era adorador de Bafomete, e ele era pedofilista e homossexual. Quando você vê esse negócio no Vaticano, meu irmão, é a mesma coisa que nós estamos falando, esse mesmo demônio. Esse mesmo Bafomete, esse mesmo Satanás que está aí, fazendo as pessoas ficarem homossexuais, vários distúrbios, né? Então, por isso que em Apocalipse 17, Deus disse, foi dado à besta que reine, para que se cumpra o intento de Deus. E eles têm uma mesma ideia, eles têm
uma mesma ideia. Que eu mostrei a mesma ideia, 5 métodos dos Illuminati nos tempos de Roma. Paganizar o cristianismo, destruir a família, aumentar os impostos, destruir o serviço público para instalar um governo mundial. E quinto, manter a mente das pessoas com coisas idiotas, imbecis, para as pessoas não entenderem. Então, essas mesmas coisas que aconteciam em Roma, o mesmo homossexualismo que o apóstolo Paulo enfrentava em Roma, nós estamos enfrentando hoje lá no Vaticano. Vocês estão entendendo como as coisas caminham direitinho? E nós estamos lutando contra quem? As duas bestas. Um que é um falso profeta e um outro que é um anticristo, um governo mundial. Então é interessante isso. Agora, se você só entender as coisas da Bíblia, quando você entende isso, irmão. E quando eu comecei a falar tudo isso, todo mundo quiseram me calar. Esse cara é doido, esse cara é maluco. Vamos tentar esse cara, não dê crédito a ele não. A palavra dele, não acredita nele não. A corrente que fizeram para tirar a minha credibilidade, irmão, foi assim até hoje. Mas só que as pessoas vejam que tudo que eu falo, você pode me achar feio, você pode me achar um mentiroso, você pode me achar tudo, mas pega o que eu falo e compara na Bíblia, vê se não está direitinho. Porque foi uma luta que nós fizemos, como eles fizeram com Jesus também. Quando Jesus foi lá e pegou em João 10, botou para correr aqueles falsos pastores, os mercenários, e Jesus disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas suas ovelhas. E ele falou, agora vocês vieram para matar, para roubar, destruir seus mercenários. Aí no final, o que eles disseram de Jesus? Jesus é um cara consciente, legal, maravilhoso? Não. Esse cara tá ruim da cabeça, esse cara é louco, esse cara tá endemoniado. O mesmo que vai dizer de você hoje se você viveu o evangelho de Jesus. Eles vão te botar para fora dos tempos. Primeira coisa, você não vai aceitar aquele evangelho paganizado das sociedades secretas que está lá dentro. Aí você, não, quero o evangelho da Bíblia. Eles te colocam para fora, esse cara é doido. Por isso que o apóstolo Paulo foi chamado de louco. Ele disse, o evangelho é loucura aos olhos dos homens. Então, quando você vê aqui, duas datas que eu botei aqui, 1090 e 1148. Todo esse projeto que eles tinham da origem merovíngia, lá desse império francês merovíngio, isso é tudo mentira, que diz que Jesus foi para a França, casou e teve família, e a família de Jesus tem as pessoas lá que dessas vai sair o verdadeiro Messias, para dizer que Satanás é da origem judaica. Né? Então, em 1090, eles fundaram a Sociedade Secreta Priorado de Sião para proteger a igreja logo depois das cruzadas, e o negócio deu tanto dinheiro, ficou tão bom, que 28 anos depois criaram os Cavaleiros Templários. Só que dos Cavaleiros Templários, eu mostrei aqui ontem, eles seguiram como a maçonaria francesa, né? E o outro seguiu como a maçonaria inglesa. Todas as duas vieram do Priorado de Sião, mas teve uma divisão que foi para a maçonaria inglesa, outra para a maçonaria francesa. E saiu desse tipo a maçonaria francesa. Então, em 1777, eu não botei aqui, foi fundada a maçonaria. Em 1776, criaram, vai fazer o quê? Uns 250 anos já, né? Uns 250 anos. Fazer as contas alguém pra gente, que eu tô... Então, em 1776, criaram os Illuminates, que também foi uma criação francesa. E vocês vão ver que em 1782, a maçonaria se juntou com os cavaleiros, com os Illuminates. Passaram a ser a mesma coisa. Eles juntaram as forças dele. Aí, 7 anos mais tarde, fizeram a Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa? Queimaram as Bíblias e mataram os cristãos. Foram 3 anos e meio de tanta destruição. Foi um caos tão grande na França que não tinha como sair disso. Eles falaram, volta a adorar o Deus de vocês, que foi só permitido adorar a Deus a razão. Essa mulher que está no nosso dinheiro é a estátua da liberdade. Só era permitido adorar a Deus a razão. E a maçonaria francesa diz assim, nós somos ateus, mas tem a Deus a razão. E essa estátua da liberdade, essa chama que está na mão dela, é a mesma que está na cabeça ou na mão do Baphomet,
para eles significa a vitória de Lúcifer sobre Jesus Cristo no Armagedon. Então, vocês já viram como que eles se alastraram no mundo. Esse é um dos livros dos Illuminati, os segredos da seita mais temida pela Igreja Católica. Por quê? A Igreja Católica, bem ou não, tinha um pouco de cristianismo ali dentro. Tinha alguns ali que eram cristãos, tinham o Espírito Santo na vida deles, mesmo ali dentro. E Satanás foi lutando contra eles, então eles foram paganizando a Igreja Católica cada vez mais, né? E aqui eu vou ler só um pouquinho que está aqui no livro. Na noite de 30 de abril para 1º de maio de 1776, o que significa isso no satanismo? É a descida da Deus Lua. Aí 6 meses depois, vai cair no dia 31 de outubro para 1º de maio, é a descida do Deus Sol. Então o Sol reina na Terra 6 meses e a Lua reina na Terra 6 meses. Pega um pouquinho de água lá para mim. Então, entenderam como é esse negócio? Então, o dia 1º de maio é um dia especial para eles. Foi o dia aqui no Brasil que teve a explosão da bomba aqui no Rio Centro. Foi em 1º de maio, se não me falha a memória, 1985, alguma coisa assim. Explodiram aquelas bombas, que inclusive o Cláudio Guerra estava lá, esse que participa aqui com a gente, ele estava lá, ajudou a participar daquilo, ia soltar 3 bombas, ia ser um ataque igual ao World Trade Center. Só que a primeira bomba explodiu no colo do sargento Rosário e morreu, ele espatifou, e o capitão quase morreu e foi operado aqui no Miguel Couto. E continua impune aí, todo esse pessoal. Então era para soltar aquelas bombas lá e dizer que era a esquerda. A direita soltando as bombas para comprometer a esquerda. E agora vão matar os estudantes, vão prender os estudantes, vão prender principalmente os universitários, que era a raça intelectual aqui do país no momento. Então, isso tudo é feito com a intenção deles ganharem dinheiro e dominar o Brasil, que era um país rico de ouro, de petróleo, de tudo isso, e conseguiram. O Vale do Rio Doce hoje é deles, a Petrobras é deles, a Light é deles, tudo isso já dominaram. Eu tive o privilégio de, há alguns anos, ter anestesiado o presidente da Vale do Rio Doce, não vou dizer o nome dele, qual foi. Aí, na época, eu falei, olha, eu não quero fazer isso contigo, mas só queria que você me confirmasse. Nós todos sabemos que a Vale do Rio Doce não é mais nada do Brasil. Aquilo tudo é laranja, né? Ele não teve coragem de pronunciar a palavra, mas só balançou a cabeça, que sim. Cara, todo mundo sabe. Eles estão em secreto, mas tem os homens dele aí atuando, os homens da maçonaria, os homens dos Illuminati, o governo mundial do anticristo, que de repente ele vai se manifestar. Está dizendo aqui, ó, que ele virá caladamente e tomará o reino com engano, né? Ele virá bem quietinho, mas de repente ele se manifesta, igual está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Isso que é importante a gente saber. Então, lembra da data aqui, não tem nada a ver com o Dia dos Trabalhadores, irmão. É Dia dos Banqueiros. Não tem nada a ver com o Dia dos Trabalhadores. Eles fazem isso para enganar as pessoas. Você está comemorando 1º de maio, o Dia dos Banqueiros. Quem se ferra cada dia mais? Os banqueiros? Os trabalhadores, irmão. 80 impostos nós pagamos. Aí nós só pagávamos, eu estava lembrando aqui com a minha esposa, que quando eu era criança, isso, vamos dizer, há 50 anos, eu vou fazer 60, eu devia ter uns 10 anos, eu lembrava que o meu pai só pagava aluguel. E depois veio a conta da luz. A água, tudo que o governo dava. Aí veio a conta da água. Aí começou a vir o imposto da rua ali, que você mora, você tem que pagar o imposto da rua. Aí do carro você tinha que pagar o imposto, o IPVA do carro, não sei o quê. Aí depois veio a taxa de esgoto. Aí veio a taxa de não sei o quê. Então foram criando, além dos 80 impostos, milhões de taxas. Então hoje nós vivemos um mundo escravo. Não somos trabalhadores, somos escravos dos Illuminati. Illuminati, sempre lembrando, não existe o plural, é italiano, é só com I. Não existe Illuminatis. O plural de Illuminati é Illuminati, tanto singular quanto plural. Então,
Você só coloca o Illuminati ou os Illuminati. Então, isso, rapaz, é uma praga no mundo, cara. Eles consomem tudo que a gente ganha, que a gente trabalha. E agora pegaram todas as nossas rodovias, entregaram para eles, você tem que pagar pedágio para ele. Fiquei sabendo que a ponte Rio-Niterói aqui completou 35 anos e os da direita e os militares, está vendo? Nós fizemos uma ponte para o povo brasileiro. Está vendo o que fez o pessoal da esquerda? Da direita nós fizemos isso. Legal, muito bom. Irmãos, nós estamos pagando essa ponte há 35 anos. Pagamos com todo o nosso dinheiro para construir, foi construído com o nosso dinheiro. Tem 35 anos que nós pagamos essa ponte Rio-Niterói. Ela daria para ser construída com diamantes brilhantes. Imagina se juntasse todo esse dinheiro, 35 anos, e tudo que nós pagamos de impostos. Pois é, nós somos escravos. A ponte é nossa. Aí você ajuda a construir todos os estádios, é todo construído com dinheiro público. Não é? Aí você vai lá entrar no estádio, você tem que pagar. Pagar para quem? Para os Illuminati. Quem são donos desses estádios? Todas as pessoas ligadas à maçonaria. Então você está vendo como não tem nada do Dia dos Trabalhadores. É dia dos banqueiros. Nós vamos comemorar amanhã. E a descida da Deus Lua. Essa mulher, essa estátua da liberdade que está no dinheiro deles, que não é o nosso dinheiro, é o dinheiro deles. Que ninguém sabia quem é essa mulher. Por isso que todo o nosso dinheiro é o dinheiro dos Illuminati já. Todo o dinheiro eles controlam. Por isso eu vou ter o título: O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então eles controlam todo o dinheiro. Se eles largassem o dinheiro, pronto. Aí cada um teria a sua participação honesta. O mundo não existiria tantas guerras. O que dá mais dinheiro para eles são as guerras. Segunda coisa, o tráfico de droga e as armas e as religiões. São as três coisas que dão mais dinheiro para eles no mundo. Religiões, isso mesmo, você viu? Religiões. E na Bíblia só tem uma. A verdadeira e pura religião para com Deus, o nosso Pai, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e abster-se da corrupção deste mundo. Tiago 1, 27. Abster-se da corrupção deste mundo. Existe um sistema mais corrupto do que esse de Satanás, da sociedade secreta, do governo, do anticristo, que vem crescendo escondidamente, secretamente, ou como diz aqui, caladamente, em Daniel? Vamos ler aqui um pouquinho. A famosa e sinistra noite de Walpurgis, um grupo de homens decididos estava reunido em um bosque da Baviera, no sul da Alemanha, para juramentar entre si a consecução de objetivos finais. Naquela noite fatídica, nasceu a Ordem dos Perfectibilistas, mais conhecido como a Ordem dos Iluminados da Baviera, ou simplesmente Illuminatis. 2 anos depois, havia entre seus membros apenas uns 20 estudantes universitários e todos os demais pertenciam à nobreza e à polícia ou exerciam profissões liberais como a medicina, a advocacia ou justiça. Então, essas áreas todas, advogado, médico, pastor, justiça, político, é quase 100% o domínio deles. É quase 100%. Eu não posso dizer, para não cometer injustiça, não vou falar 100%, vou dizer quase 100%. Que eles dominam a educação, a polícia, a política. Como está no protocolo do Sábio de Sião, nós colocamos e tiramos os políticos. Os cristãos são os cordeirinhos, nós somos os lobos. Nós criamos as crises econômicas. Nós criamos falsas teorias, como a teoria de Darwin, que o homem veio do macaco. Ali ele confessa que aquilo tudo foi criação deles, tudo mentira deles. É muito triste o trabalho que eles vêm fazendo. Eles dizem, nós vamos destruir os cristãos fazendo casa de prostituição e vícios. Na época, eles só falavam em bebidas alcoólicas. E eles controlam, eu estou aí com o 3º volume do Scarlet and the Beast, mostrando que eles controlam o tráfico internacional de drogas há muitos anos, né? A maçonaria. E os Illuminati, tanto a maçonaria inglesa como francesa. Vamos continuar aqui. Então, esses profissionais todos liberais, esse negócio, essa nobreza, tudo lá já pertencia a eles, a elite, né, que nós chamamos.
Até mesmo o famoso escritor Wolfgang Goethe se deixou seduzir pelos postulados dessa ordem. Quais eram estes postulados? Segundo se revela aos novos membros, trata-se de uma substituição da velha ordem reinante no mundo por uma outra nova, em que os Illuminatis atuariam como comando supremo para conduzir a humanidade para uma era jamais vista antes de paz e prosperidade racional. Isso equivaleria a um governo mundial em que cada homem teria a mesma importância e que o demais sem distinção de nacionalidade, ofício, credo ou raça, o que é uma grande mentira. Primeiro, que não vai haver paz. Ele vai fazer um contrato com o povo de Israel de 7 anos e ele só vai cumprir 3 anos e meio de paz. É uma falsa paz, porque na realidade ele está engordando o peru para morrer no Natal. Não é aquilo que se diz? Então ele está preparando o povo nesses 3 anos e meio de falsa paz para ir depois 3 anos e meio da maior destruição que nunca existiu e jamais existirá na Terra. Jesus descreveu. Então vai ser o período que a palavra de Deus cita várias vezes como a ira de Deus. A ira de Deus. Deus vai consentir que eles próprios se autodestruam. Não é? Então o que vocês estão vendo aqui, que é exatamente esse governo que está falando aqui, ó, de Daniel 11, 21. Que a Bíblia fala, o anticristo. Agora, quando você conhece a sociedade secreta, você começa a entender a Bíblia. Tá? Vamos passar aqui, isso é só um livro, irmão, tem vários. Dentro desse livro, um capítulo sobre os Rothschilds, né? Eu vou ampliar isso aqui, mas logo aqui no começo dá para vocês lerem, ó. Meyer Amschel Rothschild, banqueiro alemão. Não é trabalhador alemão, não, é banqueiro. Diz aqui, permita-me fabricar e controlar o dinheiro de uma nação e já não me importará quem a governe. Você pode botar o presidente, o cara que você quiser lá. Se eles estiverem controlando o dinheiro, acabou. E o Banco Central, por exemplo, que do Brasil significa, o banco é dos Illuminati. O Banco dos Estados Unidos, eu conto isso, está aqui nesse livro, Sinagoga de Satanás, um cara que saiu lá da Alemanha com 18 anos de idade, um Rothschild, Jacob Schiffer, um Rothschild, com 18 anos de idade, ele foi para os Estados Unidos para comprar o Banco Central e comprou. Para causar guerra entre os pretos e os brancos, ele causou, para destruir o cristianismo lá e conseguiu. Isso foi em 1870, ou tem aqui, deixa eu ver aqui, é Jacob Schiffer, o nome do cara. Estou vendo aqui, 1875, em janeiro de 1875. Esse garoto com 18 anos, ele saiu Aí você pergunta, quando que começou o comunismo? Está aqui, ó, 1872. Esse Giuseppe Mazzini, esse Illuminati, que fundou a máfia, e junto com Albert Pike, que foi o outro grande Illuminati, preparou a Primeira, Segunda e Terceira Guerras Mundiais. Eles criaram Adrian Lemny, que foi o seu sucessor, e Lemny subsequentemente sucedeu a Trotsky, e Trotsky a Stalin. Eles que, o Giuseppe Mazzini, que criou a máfia, ele que criou o sistema de guerrilha, que a Dilma participou, tudo isso é do comunismo, que foi gerar o comunismo, que teve o seu auge na Primeira Guerra Mundial, quando matou 200 milhões de pessoas lá na Rússia, onde se localizou a maior parte da maçonaria francesa, que é o comunismo. Entenderam um pouquinho mais que eu vou falando isso até os irmãos entenderem cada dia mais? Como um rapaz, um Illuminati desse, de 18 anos, com dinheiro na mão, comprando as pessoas, ele só saiu comprando gente bandido, gente mau caráter, e foi botando dentro da sociedade secreta com ele, gente que trabalhava no governo americano, aí assumiu o contrato com eles, ó, se você fizer qualquer coisa que a gente te mata.
Você vai ter tudo que você quiser aqui. Você pode matar, a gente te cobre de tudo, tudo. Agora você não pode falhar com a gente. Aí o cara foi roubando, igual fizeram com a Light aqui. Põe um diretor maçom, leva a Light, em 5, 10 anos a Light é falência. Tá vendo? O serviço público não presta. Tá vendo? Ó, levaram, olha lá, um montão de gente que não trabalha e o serviço público não funciona. O quê? Era um diretor maçom. Os assessores deles, maçom, faliram a Light. Agora nós precisamos botar privatizar. Privatizar, venderam a Light. Isso está no livro, é a melhor democracia que o dinheiro pôde comprar. Aí venderam a Light para a maçonaria francesa. Naquele ano, naquele mesmo ano, a Light já deu lucro de 1000% na mão deles. Só o aumento de luz que nós tivemos aqui foi de 25%, enquanto a inflação estava 5%, 6%. Para beneficiar. Quer dizer, então eles roubam dos pobres, do povo, cada vez mais. Então as duas maçonarias, inglesa e francesa, eles ficam disputando quem rouba mais. Foi o que aconteceu aqui em 64. A maçonaria lá inglesa dos Estados Unidos, o John Kennedy, mandando dinheiro para os maçons daqui darem o golpe da direita, para o Sr. Roberto Marinho, os políticos daqui, e eles construindo a TV Globo e massificando as pessoas. E lá da maçonaria francesa da Rússia mandava o dinheiro para o Fidel Castro, que mandava aqui para o Brizola, para implantar o comunismo da maçonaria francesa. Então aquilo que está no que eles usam sempre, que eles chamam da filosofia de Engels, né? Esse alemão, ele faz assim, você cria uma tese, vamos dizer, a direita, depois você cria uma antítese, que é a esquerda, põe as duas para brigar, aí você atinge o seu objetivo. Você cria uma briga do nada, aí depois a maçonaria vai lá, o povo está brigando ali por nada, sem saber o que é, eles lançam a intriga, aí a maçonaria vai e se apodera de tudo. Foi isso que fizeram no Brasil. Vocês entenderam? Isso, as guerras no mundo inteiro foi assim. Só lembrando vocês, o que está acontecendo na Coreia? A Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Um país só que eles dividiram. Que para eles, quanto mais intrigas eles tiverem, melhor para eles. Então a Coreia do Norte é dominada pela maçonaria francesa, a maçonaria comunista, que nós vimos agora que o maçom Giuseppe Mazzini criou, o Illuminati, e controla a parte do norte, a parte do sul, pela maçonaria inglesa, que é da Inglaterra e dos Estados Unidos, a mesma que financiou a direita aqui. Agora aqui no Brasil, depois de entrar no acordo, depois de governar 20 anos, a maçonaria inglesa, que é da direita, fez o que quis, agora entrou da esquerda. Tá? Então está fazendo a dela. Então, na realidade, você quando vota, acredito, não só aqui no Brasil, em qualquer lugar, você está votando no pessoal da maçonaria inglesa ou da francesa. Seu voto não decide porcaria nenhuma. Primeiro que essa urna eletrônica, eles põem lá os votos que eles querem. Só o único lugar que ela funciona aqui no Brasil. Nem Paraguai quis essa urna. Mandou a urna de volta. Então, na realidade, nós não decidimos nada. Por isso que isso é uma falsa democracia, de um falso governo de paz, gente. Nós não decidimos nada, porque os Illuminati já decidem quem está lá no governo, o que está exatamente no protocolo do sábio de Sião, há mais de 100 anos. Nós colocamos e tiramos os políticos. Isso é uma verdade. Então, é esse prestígio aqui que eles têm, que eles dominam com dinheiro. O dinheiro é a raiz de todos os males. Então, com isso, eles causam as guerras, eles causam o que eles quiserem. Eles compram as pessoas que quiserem, os políticos que eles quiserem. E hoje, infelizmente, o homem não se valoriza. Deus pagou um preço tão alto por ele, está lá em 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Lembrando que Deus não habita em templo feito por mão de homem, para habitar dentro de você. Aí quando chega, o homem aceita Bafomete habitar dentro dele, né? E Deus diz assim, e vós fostes comprado por um alto preço. Aí chega um Illuminati desse, com qualquer troquinho, e compra o cidadão, como fez Jacó Schiff, e comprou o Banco Central. Então, quem manda nos Estados Unidos? Os Illuminati.
Estados Unidos é um país sem personalidade. Por isso que uma das metas que vocês vão ver aqui, as 5 que nós colocamos aqui, ó, que eles descrevem, a supressão do direito de herança de todos os casos. Estão vendo aqui? A supressão, ó, vou botar aqui para os irmãos, de novo, eu fui ampliar, acabei tirando. Olha aqui, tá vendo esse quadro aqui, ó? A supressão dos direitos de herança de todos os casos. Você não vai poder herdar mais nada do seu pai, do seu avô, do seu tio, não. Tem que ficar o dinheiro tudo com ele. Destruição do conceito de patriotismo e substituição por um governo mundial. Então, não existe mais amor aos Estados Unidos, amor à Argentina, amor ao Brasil, amor à Itália, amor à Rússia, amor à Holanda, à França, à Inglaterra. O amor agora é só para a nova ordem mundial. Acabaram com o nacionalismo. Eu era aqui do movimento nacionalista, aqui, ó, no Rio de Janeiro. Acabaram. O que traduziu o livro Protocolo Sábado de Sião para o português, o nosso querido irmão cearense lá, o Gustavo Barroso, mataram ele, porque ele traduziu esse livro para o português. Então ele fez esse trabalho bonito. Por quê? Eles precisavam destruir o serviço público, as escolas públicas, para surgir um governo mundial. Eles roubaram todas as coisas que tinha lá do povo e passaram para o banqueiro, irmão. Você vê as rodovias agora, procura saber quem é que recebe os pedágios da rodovia, que era sua, foi comprado com seu dinheiro, foi construída com seu dinheiro, e agora que você vai passar nela, você tem que pagar o pedágio para quem? Para os Illuminati, para os banqueiros, irmão. Então nós já vivemos no sistema de escravidão. E depois, você passa com tag, né? Se não quiser ficar meia hora na fila para pagar o pedágio, o que você faz? Você põe aquele tagzinho com chip no para-brisa do seu carro, você passa direto. Daqui uns 3, 4 anos, você vai dizer, olha, só passa aqui se tiver o chip na fronte ou no dorso da mão. Como é que o cristão vai andar? Câmara para todo lado e chip em todos os pedágios. Quando passa aquele passe livre, você passa com o chip ali no seu para-brisa. Daqui uns 4, 5 anos, irmão. É o chip aqui, como está o Obama nos Estados Unidos, como nós falamos, e dizer que nós éramos loucos, né? Obama nos Estados Unidos lá o Obama lá nos Estados Unidos botando lá para todo mundo ter que usar o chip. Então, vamos repetir aqui os 5 valores que eles colocaram para dominar o mundo. Aquelas 5 metas que eu falo dos Illuminati desde o Império Romano. Eduardo Gibbon estudou essas 5 metas. Ele escreveu 6 volumes sobre a queda do Império Romano. E eles adoram, porque o Império Romano era superpotente, não tinha inimigo, e ele por si só se autodestruiu com essas 5 metas. Aniquilação da monarquia e do governo organizado segundo o antigo regime. Não vai existir o governo da Rússia, não vai existir o governo do Brasil, o governo da Inglaterra, da Espanha, tem que acabar todo. Só, exatamente como está nos pés de barro. Primeiro, na estátua, dominou o Império Babilônio. Depois, nos braços, o Império Medo-Persa. Depois, no tronco, o Império Grego. Nas pernas de ferro, o Império Romano. E agora, nos pés de barro e ferro, não domina nenhum governo. São 10 continentes que eles já separaram aí, que estão dominando. Mas nenhum é maior que o outro. Então, desses 10 chifres, desses 10 poderes, a besta tem 7 cabeças, ela vai reinar junto com eles. Então, outra coisa, abolir a propriedade privada por indivíduo. Cada dia nós temos menos bens, irmão. Nós só temos males, é só conta para pagar. Para tudo ficar na mão dele. Quanto mais rico, por isso que eu falo, hoje não vai dar para colocar, semana eu vou colocar de novo o vídeo da mulher falando que eles pegam do PIB do Brasil, Produto Interno Bruto do Brasil, ou seja, o que o Brasil produz por ano, pega 3% para a saúde, 3% para a educação, e o que chega lá na educação? Não deve chegar a metade disso. E 44,5%, praticamente a metade do que o Brasil ganha, você dá para as pessoas mais ricas do mundo, os Illuminati, para pagar uma dívida que a gente nunca fez. Então vocês entenderam porque isso eles roubam dos pobres para os ricos?
Então, aqui, a supressão dos direitos de herança de todos os casos, destruição do conceito de patriotismo, para você acabar com o seu patriotismo, mas criar agora um amor pelo governo mundial. Desprestígio e eliminação do conceito de família, incentivam hoje a prostituição, homossexualismo, as drogas, destruição da família. E a proibição de qualquer tipo de religião, mas que claramente eles querem destruir o cristianismo. Que eles podem deixar todas as religiões, mas se existir um crente aqui, o anticristo ele não se manifesta, porque tem o Espírito Santo de Deus. Se ele contemplar o Espírito Santo, ele cai. Então, são essas 5 metas dos Illuminati que eu fiz no DVD e venho falando há muito tempo. Então, irmãos, nós só estamos colocando aqui uma parte do governo para vocês verem o quanto é importante nós conhecermos essa história. Aqui, ó, aquele livro que eu mostrei, está no nosso site para você baixar de graça. Nós traduzimos com a ajuda dos irmãos, todo o trabalho nós temos lá, baixado de graça. Ele mostra que desde 1700 e poucos depois de Cristo até aqui, todas as mutretas, os roubos da sociedade secreta, os golpes em todos os governos, fazendo aqui, data por data, 1795, 1717, 1718, ele vai mostrando aqui, data por data, como o Brasil vem sendo assaltado, o mundo, pelas sociedades secretas. Esse governo iníquo, esse homem inútil da perdição, o enganador, o pai da mentira. Então, quando você conhece essas coisas, você entende a Bíblia. Fala, poxa, as profecias estão direitinho, estão falando direitinho. Por isso que Satanás não deixa em nenhum tempo, em nenhum exército, marinha, aeronáutica, em lugar nenhum você falar sobre isso. Eu falo milagrosamente há 20 anos por isso, eu sou um milagre de Deus. E graças a Deus, muitos jovens têm reproduzido esse trabalho. Então, com esse nosso trabalho, você consegue entender o que está na palavra de Deus, concluindo que nós temos que passar por um trabalho maravilhoso, o pastor Sebastião Aragão vai fazer, que toda noite ele faz aqui para a gente, e nós vamos estar continuando com esse assunto a semana inteira. Tá? Como você identificar o anticristo? Só para encerrar esta. Como você... o outro livro que eu sempre mostrei, o ex-delegado Cláudio Guerra, maçom grau 18, que ajudou a soltar as bombas no Brasil todo aqui. Foi ganho para Jesus, lá em Vitória, participa do nosso ministério, o ex-delegado Cláudio Guerra. Soltou bomba, um montão de coisa. A TV Al Jazeera, você entra lá no YouTube, que já tem as 2 partes da reportagem que fizeram com ele. Dá mais ou menos 1 hora de programação com o ex-delegado Cláudio Guerra. Foi um dos maiores assassinos aí do golpe de 64. Ele é lá de Vitória, a terra aqui do meu amigo aqui, o George Alexandre, né? Então, esse homem conta aqui nesse livro, ele que soltou a bomba na casa do Roberto Marinho, a pedido do Roberto Marinho. Como que aconteciam as coisas nesse país era assim. O próprio Roberto Marinho combinou com ele para soltar a bomba, não tinha ninguém na casa dele, no dia seguinte parece o Roberto Marinho, o funcionário dele todo enfaixado. Para você ver como esse tipo de trabalho é feito. Então, quando a Bíblia descrevia lá assim, o anticristo, todo mundo dizia, o anticristo é o Papa. O anticristo é o Papa. Todo mundo só sabia recitar isso, o anticristo é o Papa. Quando você vai ver lá, o anticristo ele emerge das muitas águas do povo, tem 7 cabeças, 10 chifres, 10 diademas. E ele tem os pés de urso, que é o Império Medo-Persa, tem o corpo de leopardo, que é o Império Grego, a boca de leão, que é o Império Babilônio, e tem o corpo dele, 7 cabeças e 10 chifres. Então esse animal, João chamou assim, essa besta terrível, ele não soube nem dar um nome para ela. Então esse é o falso profeta. Como é que a gente sabe decifrar isso? Porque quando João diz do anticristo, nesse mesmo capítulo 13, versículo 11, ele descreve assim, e vai emergir da terra, não é do mar, da terra, a segunda besta. Ela tem 2 chifres, parece com um cordeiro, mas é bode, e fala como dragão. Em Daniel 11:37, ele diz que o anticristo é um homossexual, não tem afeições à mulher. Quando a gente vai e descobre o Deus da maçonaria e mostra isso, você entende a profecia.
Esse aqui é quem? É o Deus dos Illuminati. Você vira Deus na maçonaria através de Baphomet. Aí então você entende, as escrituras está exatamente em Apocalipse 13:11 descrevendo esse animal aqui, ó, esse bode Baphomet. Por isso que Deus manda os bodes para a esquerda, para o inferno. Não é o elefante, não é a cobra, não é o porco, não é o cachorro, não é a galinha, não é o carrapato ou o periquito, não. Que Deus manda para o inferno. É o bode. Ah, você entendeu agora porque são os bodes? Aqui, ó. Então, irmão, isso é cultura, é conhecimento, é vontade de conhecer. Aí você vai ver que lá no Vaticano, o que está lá, na Cidade do Ferro, a continuação do Vaticano, o que é? O que vem lá do Vaticano? O Império Romano. Então, lá que vai estar quem? O falso profeta. O anticristo, ele emerge da terra, é Israel. Então, quando você tem esse conhecimento, você entende a palavra de Deus. Por isso que Satanás não queria que todo esse assunto da sociedade secreta fosse revelado. Entenderam agora, meus irmãos? Porque isso é um princípio para vocês entenderem como esse anticristo domina o mundo. Quem é que, na realidade, o anticristo, quando se manifestar, vai ser o cara dentro dele. Ele só não pode levantar agora, se ele contemplar o Espírito Santo, ele cai. Ele não consegue contemplar a formosura de Deus. Então, por isso que ele está escondido ainda. Mas é perfeitamente identificado. Então, ninguém no Brasil e poucas pessoas no mundo conseguiram identificar. Não precisa dizer que esse livro é do maçom grau 32, Eliphas Levi, um dos maiores satanistas conhecidos no mundo, da editora Masdra da maçonaria, né? Não preciso dizer que fui eu que desenhei e fiz isso, não. É livro deles. Então, irmãos, amanhã, parabéns para vocês pelo dia dos Illuminati, o dia dos banqueiros. Vocês vão comemorar com muita alegria. Os caras que te exploram, tiram o dinheiro dos pobres para mandar para os ricos, né? Então amanhã nós vamos comemorar, vamos bater palma, botar um bolinho, que é o dia, o feriado da descida da Deus Lua, que é a estátua da liberdade. Então nós vamos comemorar a estátua da escravidão, irmão. Eles fazem tudo chacota de nós, pô. Que palhaçada. E a mulher diz que no nosso dinheiro. O dinheiro é deles. Nós não temos dinheiro nenhum. Então, aquela chama que está na mão dela significa a vitória de Lúcifer sobre Jesus Cristo no Armagedon. Aí vai pastor e diz, não, mas eles não são satanistas. Não são. Não são satanistas. Você não vê um artigo de nenhum líder evangélico contra o anticristo, contra o falso profeta. É proibido, eles não deixam. Quando a gente falava na Rede TV, o Silas Malafaia fechou o nosso programa lá, ele que fechou. E o cara chega e diz assim, eu não sou maçom, irmão. Vocês viram o nível de podridão, por isso que ontem nós falamos, o mundo já tem 1/3 de ateu no mundo. Tem 1/3 de muçulmano e 1/3 de cristão. E os ateístas estão aumentando. No Brasil já são 15 milhões. Uma cidade do Rio de Janeiro aqui. 15 milhões. Então, isso daqui está acabando. Os ateus, quando eles atingiram os Illuminati, que eles estabeleceram essa meta em 1870, que quando eles atingissem um grande grau de paganização do cristianismo e um grande grau de ateísmo, que eles criaram um cristianismo paganizado e um grande número de ateus, aí eles vão apresentar no mundo inteiro a solução. É a verdadeira, pura crença na doutrina luciferiana, porque Lúcifer é Deus, instrui todos os altos graus da maçonaria na doutrina luciferiana. São os graus 30, 31, 32 e 33. Então isso tudo é explícito, não é mais invisível, nós já traduzimos tudo isso, temos os livros originais do Albert Pike. Então nós já estamos vivendo o período da vinda de Cristo. Então amanhã é um dia que a gente pode dizer assim, um dia que o capeta elegeu para adoração dessa deusa Lua, a que vai reinar 6 meses até a descida do Deus Sol. Essa é a mulher que está no nosso dinheiro, essa estátua da liberdade, que no livro aqui do Armindo Abreu, aqui ó, um economista, Poder Secreto, ele dá 108 nomes para essa mulher. É a rainha do sol, do céu, como já estava lá como é que eu digo? Lá em Roma, em todos, o Deus Sol, daqui, ó.
ela tem 108 nomes. É Diana, Ísis, rainha do sol, rainha não sei o quê, rainha do mar, da estrela, Bafometa, porque ele é masculino e feminino. Aí ele tem um montão de nome aqui, o economista Armindo Abreu coloca aqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Identidades alternativas para Semíramis, que na realidade é a mesma deusa. Olha aqui, ó. Alternidade, olha aqui, ó. Um livro de economia. Identidade alternativa para Semíramis. Está vendo aqui? Baal, Baalim, Virgem, não sei o quê, Luz, Lucifera. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não é? Então, isso... Então, um rapaz aqui mostrando a Nossa Senhora, ou a Alisson, com todo respeito, se vocês adoram, mas isso aqui é fato, é um documento, né? É um livro de economia. Nós estamos pregando a palavra de Deus, a verdade. Nós não temos nada contra a religião, a adoração de ninguém. Nós aqui não indicamos religião, nós não falamos contra a religião, nós pregamos a verdade, está na palavra de Deus. Doa quem doer. Nosso compromisso é com Jesus. Nós não queremos que ninguém vá para o inferno com a mentira. Então, isso aqui, vocês nos perdoem, vocês têm alguma religião que se sinta ofendido com isso, mas não é esse nosso objetivo de jeito nenhum. Então, tudo que nós falamos, nós provamos, irmãos. Ó, tudo aqui, essa mulher é a mesma com o profeta Jeremias, que está na Bíblia, do crente, do católico, e Deus disse, olha, vê lá o que Deus fala dessa rainha do céu, com o profeta Jeremias, e esse, não é o momento aqui agora, que nós já falamos sobre isso. Isso é abominação diante do Senhor, e aqui está um livro de economia, mostrando. E nesse final desse livro, mostra que como todo o sistema religioso está aqui ligado aos banqueiros Illuminati e ao tráfico de drogas. Aqui, ó. Aqui. Eu já mostrei isso várias vezes aqui, ó. Esse é o sistema religioso. Por isso que na Bíblia não tem nome de nenhuma religião. Todas as religiões foram criadas pela maçonaria. Está aqui, ó. 220 páginas, Scarlet and the Beast. E é a segunda maior fonte dela no mundo. É de dinheiro. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus, no dia de maior glória dele, entrou em Jerusalém montado no jumento. E hoje as entidades mais ricas são as religiosas e que participam do tráfico internacional de droga. Eu pago 10 mil reais o resultado da CPI do narcotráfico no Brasil, gente. Cadê? E olha a única religião que fala aqui na Bíblia. Tiago 1:27. A verdadeira e pura e imaculada religião para com Deus, o nosso Pai, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e abster-se da corrupção desse mundo. O sistema mais corrupto que tem no mundo é o religioso. Eu só trabalho com igrejas pequenas, com pastores sérios. Esse sistema todo eu abandonei. Incrível, cara. Recebe dinheiro do tráfico de drogas, o sistema mais corrupto. E a palavra de Deus diz que a religião de Deus não aceita corrupção. Por isso que todos esses líderes, Silas Malafaia, Guilhermino Cunha, Manuel Ferreira, são todos ligados à maçonaria. O que tem lá no Vaticano que não é maçonaria? Ou aquele obelisco grande que eles foram buscar essa abominação lá no Egito, os triângulos, as colunas, é uma maçonaria pura, irmão. Aquilo é Illuminati. Então os católicos, os crentes, nós temos que ter noção disso e voltar para Jesus. Nós temos que voltar para o Deus da Bíblia, gente. É isso que nós pregamos. Igual o dia de amanhã, outra mentira. Vamos comemorar que é o dia dos trabalhadores, irmão. É outra mentira, é o dia dos Illuminati, dos caras que dominam o mundo, que nos escravizam. Aí vai mostrar a estátua da liberdade. A estátua da escravidão. Simboliza a nossa escravidão aquilo, irmão. Eu, quando estudei lá na Universidade de Nova York, eu passei 2 períodos lá, eu entrei dentro daquela estátua, ela é oca, aquela... presente de 100 anos dos maçons franceses para os maçons americanos. 100 anos de iluminismo. Por isso que os Illuminati foram oficializados nos Estados Unidos em 1º de maio de 1776, e exatamente em 1886, os maçons franceses deram aquele presente de troiano lá para os americanos. Então isso tudo é blasfêmia, irmão. De Deus... O que o Pai está procurando? O Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Quais são os verdadeiros adoradores? Aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Aqui, o irmão, eu vou mostrar o estudo aqui. O irmão mostrou a moeda aqui. Nós vamos mostrar o estudo, olha aqui, a nota. Ela está em todo lugar.
essa mulher Semíramis, a mesma paganismo de lá. Então nós estamos vivendo nos mesmos tempos de Roma hoje, gente. As mesmas coisas que na Roma antiga tem hoje. A mesma coisa. A mesma sociedade secreta, a mesma igreja paganizada, o mesmo sistema. Exatamente tudo. O que o apóstolo Paulo enfrentou, o que nós enfrentamos hoje é o mesmo. Agora, nós temos que ter discernimento para a gente voltar para o Deus da Bíblia. Porque foi dado assim, foi dado a besta que todos adorem a besta. Foi dado a besta que todos adorem a besta, todos vão adorar. Isso já está planejado e está caminhando para isso. O primeiro passo é o ateísmo. Você não concorda com tanta coisa errada que tem dentro da Igreja Católica, você não concorda com tanta coisa errada que tem dentro da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana, da Igreja Metodista. Por quê? Os maçons lá dentro estão fazendo isso tudo. Não é crente, não é servo de Jesus, não são pastores, são falsos profetas. Quando você estiver desiludido com tudo isso, você vira ateu. Aí eles apresentam a solução para o mundo todo. A pura crença luciferiana. É isso que nós estamos avisando, que já está escrito, programados para eles, desde 1870. Em janeiro de 1926, eles obrigaram todos os maçons a infiltrar a igreja evangélica, transformá-la numa igreja rica, moderna e morna. Ou seja, a igreja de Laodiceia que Deus vai vomitar. Então vamos encerrar mais esse trabalho, sabendo que a nossa luta é grande, mas você só consegue vencer o seu inimigo quando você conhece ele. Quando você conhece. Então, por isso que ele é um inimigo secreto. Difícil de nós identificar. E ele não deixa, o poder paralelo não deixa você falar dele. Vê se tem uma igreja católica que deixa de falar contra a maçonaria. Vê se o Silas Malafaia, o Bispo Macedo, deixa de falar contra a maçonaria. Irmão, isso não pertence a Jesus. Isso é dos Illuminati, isso é do inimigo. A religião de Jesus não tem corrupção dentro da igreja de Jesus. Abster-se da corrupção deste mundo. Essa é a religião da Bíblia. Tiago 1,27, nós pregamos todo dia. Agora, quem controla todas as religiões do mundo? Está aqui, ó, 220 páginas. Maçonaria. É a segunda maior fonte de dinheiro do mundo. O Vaticano vale 3 trilhões de euros. Irmão. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus, quando abriu, que não tinha uma moeda para pagar imposto, nem os discípulos dele, ele abriu um peixe, tirou uma moeda e continuaram sem dinheiro e pagaram. É de César? Então dá a César. Ele poderia ter pescado uma baleia grande, tirado milhões de moedas de ouro e teria um montão de gente seguindo ele. A igreja de Jesus só tinha 12 membros. E ele disse, esses últimos tempos vai ser como nos tempos de Noé. Salvaram 8 pessoas. Noé, a esposa, 3 filhos e 3 noras. Nos tempos de Ló, Sodoma e Gomorra, se salvaram quantos? 3 pessoas. Ló, a esposa e o sobrinho. E a esposa ainda virou estátua de sal. Então, Jesus que disse, nós não somos cristãos, vão ouvir que Jesus fala? Esses tempos seria como nos tempos de Ló, seria como nos tempos de Noé. Então, essa é a verdade, irmão. Não vamos nos deter em religião, vamos deter na palavra de Deus. E ninguém aqui vai seguir o que o Pedrosa fala. Eu não crio religião, não cobro dízimo, não cobro oferta. O que nós fazemos é estudar a palavra, dentro da palavra, e confortar com os fatos que estão aqui, gente. Nós somos feitos criaturas de Deus, somos o templo do Espírito Santo, somos a coisa mais preciosa que tem no mundo, somos nós. A única coisa que Deus vem buscar dessa terra aqui, somos nós que somos o templo do Espírito Santo, meus irmãos. Então, nós estamos aqui no mesmo barco. Não, Deus não faz acepção de pessoas. Agora, nós temos que saber o que nós vamos botar para morar dentro de nós, que nós fomos comprados por um alto preço. Não acabei de citar 1 Coríntios 6, 19, 20. Nós somos comprados por um alto preço, nós somos muito preciosos. Agora vem um Bispo Macedo, um Guilhermino Cunha, um Papa, fala qualquer besteira, você vai lá e aceita aquilo, tem que fazer igual está lá em Romanos 1, 28. Esses que não se importaram em buscar conhecimento sobre Deus, Deus os entregou um sentimento perverso. Aí ele descreve todo o restante sobre o homossexualismo. Aí você vai sendo enganado, porque você não buscou o conhecimento da palavra de Deus. E ele disse, alertou, cuidado, nesses tempos existirão muitos falsos profetas. Eu quero dizer que amanhã nós vamos continuar, irmão, mas tem muito assunto, o assunto é muito extenso, porque
Nunca o Fantástico vai falar isso aqui para você. Nunca a revista Veja vai publicar isso aqui. Nunca os políticos vão falar isso para você. Nunca os religiosos vão mostrar isso para vocês. Essa verdade que está dentro da Bíblia. Por quê? Quanto mais ignorantes as pessoas forem, melhor vida terão os falsos profetas. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Oséias 4:6. O meu povo, o povo de Deus. Por quê? Porque tu, pastor e sacerdote, recusastes o conhecimento. Eu também recusarei a vocês para que não seja o sacerdote diante de mim. Recusarei a você e a seus filhos. Irmão, Deus está recusando todas essas pessoas que recusam o conhecimento. Não é? Então, esta é a informação que nós temos aqui. Nós levamos informação. Nós não obrigamos ninguém a seguir religião nenhuma. Nós pedimos sempre agora o Espírito Santo é que vai trabalhar na sua vida. Se tiver algum erro, algum pecado na sua vida, ele que vai te convencer do pecado. Não sou eu, não. É a palavra de Deus. Nós só passamos a informação. Nós não temos compromisso de convencer ninguém do pecado, porque isso é missão do Espírito Santo. A nossa missão é levar informação. Entendeu? Então nós vamos pedir. O irmão que está com o microfone aí agora, quem é? O Kleber? Está com o microfone aí, Kleber? Estou sim, doutor. Então, meu irmão, ore para a gente aí, agradecendo a Deus esse hangout e pedindo que o Espírito Santo continue falando conosco, nos dando sabedoria para fugir desses erros que o inimigo quer nos colocar dentro de todo o sistema corrupto que existe aí no mundo. Oremos em nome de Jesus. Tá certo então, doutor. Senhor meu Deus, nessa noite nós nos colocamos na tua presença e te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de ouvir a tua palavra, não a tua palavra corrompida, não a palavra dos perversos, mas a palavra que flui do Espírito Santo de Deus. Senhor, nessa noite nós pedimos que abençoe cada vez mais e mais a obra do Dr. Pedrosa, que o Senhor venha cobrir com o sangue de Jesus a cada uma dessas pessoas que vem acompanhando e que o Espírito Santo de Deus possa ungir as nossas cabeças para que nós tenhamos sabedoria, inteligência e discernimento a cada dia e a cada ação, cada decisão que nós formos tomar nesse mundo coberto pelas trevas. Senhor, traz sobre nós as tuas bênçãos e bem-aventuranças, abençoa esta obra e faz com que a cada dia ela venha a prosperar, não para nós, mas em nome de Jesus, que é aquele que nós servimos. Amém. Nós estaremos encerrando este hangout e abrindo um hangout para continuar o estudo. Nós já estamos fazendo aqui, acho que mais de meses, com o pastor Sebastião Aragão, aqui de Nova Iguaçu, sobre escatologia, né? Sobre vários assuntos da melhor qualidade. Encerremos mais esse... E agradecemos as pessoas que estavam nos ouvindo pelo hangout, pelos sinceros e também pelo Google+. Eu posso ver aqui que teve uma grande frequência, graças a Deus, obrigado por isso, e tenham todos uma noite muito abençoada. Até daqui 5 minutos.